Eu acho que, assim como ainda está o programa, ela ainda não tem muita utilidade. Porque no início, você lembra, né? Eu queria o seguinte, queria que o programa me permita introduzir dois números, qualquer, que aquele que venha na minha cabeça, né? Que não seja 5 e 7, e depois somar esses números. É decir, serve como uma calculadora, né? Claro, neste caso, só para calcular somas, tá? Para como uma prática inicial, né? Então, vamos lá. Então, como se faz isso? Você lembra que existia um comando, um comando que se chamava de HIAT. Então, eu vou usar esse comando agora, HIAT, e vou usar da mesma forma que print funciona. Então, em vez de colocar um número aqui, já um valor, eu vou permitir, na verdade, que quem que decida que número vai ser, seja o usuário, né? Então, número 1 vai ser digitado pelo teclado, pelo usuário do meu programa. E o número 2 também, né? Vai ser digitado pelo usuário. Tá? Então, eu coloco dessa forma. Tá vendo que número 1 e número 2 não adoptam nenhum valor ainda. Tá? Quem que vai escolher isso é o usuário. Então, agora vou aqui. Então, eu vou dar, né? Porque eu preciso que o usuário entenda, né? Que ele tem que colocar dois números, porque ele não vai saber o que fazer só com esse hit. Então, eu vou mandar um aviso para ele. O que eu vou fazer é dizer aqui, olha, em vez de ser olá, tudo bem, ou pode deixar olá, tudo bem, print, aqui mando o seguinte aviso para o usuário. Ingresse dois números, não dá para colocar acento, inteiros, dois números inteiros. Então, imediatamente depois disso, vai pedir esses dois números, o computador. Até a gente não colocar esses dois números, a execução do programa vai estar parado. Ele vai esperar que a gente coloque esses dois números. Uma vez que a gente colocar esses dois números, o que vai fazer é somar os dois e me vai dar o resultado. Tá? Então é isso. É, talvez para ir entendendo a lógica de como que vai se executar, né? Como vai executar o programa, né? Como se vai executar o programa. Primeiro, né? Primeira leitura vai nessa linha, né? Começamos com essa primeira linha, depois o programa executa essa segunda, terceira e assim em diante. Assim que se executa, tá? E nessa ordem. É decir, primeiro, né? Declara como integer esses três números, né? E claro, antes ainda também faz o implicit none, né? Que expliquei para que serve, né? Okay? Depois de declarar o número 1, o número 2 e a soma como integer, como inteiro, o programa o que vai fazer é vai imprimir esse print, olá, tudo bem? E uma vez que imprime isso, depois imprime novamente, ingresse dois números inteiros. E depois disso, esse hit vai pedir de vocês, ao usuário, né, que ingresse dois números, número 1 e número 2. O primeiro número que você vai digitar será armazenado aqui, com esse nome, né, número 1. O segundo, com esse número. Será armazenado com esse nome, né, de variável. Uma vez que você ingresse, né, completa colocar esses dois números, então nessa linha diz que vai somar esses dois números que você ingressou e vai atribuir a variável soma. E depois disso, na seguinte linha, o que vai fazer? Vai mandar essa mensagem, a soma de dois números inteiros é, eu posso colocar em esse número que vai sair aqui, esse resultado, né? O resultado da variável. E professor, vou aproveitar que eu tenho uma dúvida. Sim. Então, quando eu coloco esse read
Eu não preciso dar, não preciso denominar quanto vale o número 1 e o número 2, ou ainda preciso? Não, não, porque esse rito que vai fazer é que o computador vai pedir para você esses números. Tu tem que ingressar pelo teclado. Ah, tá, ok, entendi então. Isso, agora vai dar uma certa liberdade de escolher esse número, né? Porque assim como estava, né, número 5 e 7, não tinha muita graça, porque a gente sabia o resultado sempre 12, né? Mas agora não, agora a gente, nesse caso, o usuário, né, que vai usar teu programa, ele vai decidir, vai digitar, né? Olha, pode ser 5, não, pode ser 9, né? Então, ele que escolhe. Então, saiu essa mensagem, uma vez que eu compilei, né, eu fiz tudo o resto, né? Saiu essa tela preta. E aí sai a mensagem, né? E aqui diz, ingresse 2 números inteiros. Mas como falei para você, imagina que não tivesse colocado isso. Saia, olá, tudo bem. E só uma coisa piscando. Aí você não saberia o que fazer, né? Porque o programa para e não faz nada. Por quê? Porque ele está esperando, como você colocou esse comando hit, está esperando que você coloque esse número 1 e número 2. Então, por isso que é importante colocar isso, né? Um print antes, esse daqui, para que se entenda o que preciso fazer. Opa. Onde está? Isso, né? Preciso colocar isso. Então, aí entendo, né? Ingressa 2 números inteiros, ainda explicitando que tem que ser inteiro. Não pode ser número real. Então, coloco esses 2 números inteiros, 7, e dou Enter, tá? Dou Enter. E ainda está esperando, por quê? Porque tem que ser 2 números. Eu, por exemplo, coloco 9 agora, né? Agora dou Enter. Pronto, agora sim. Como eu coloquei 2 números, acabou, ele passa a seguinte linha, né? Ele estava nessa linha, ele passa para essa linha e executa a soma e depois imprime, né? E, né, imprime esse texto, este é um texto, qualquer coisa, né, que tu pode escrever, e esse seria o resultado, né? Aqui vai imprimir o valor da variável soma. Lembrem que se é uma variável que vai ser imprimida, não precisa ir em aspas, tá? Não precisa ser assim, tá? Senão ele vai entender como texto, até troca de cor, né? Então, tem que deixar assim mesmo. E vamos lá. Então, isso, pessoal, né? Já deu, né? 7 mais 9, 16, né? Tá certo. Aí você pode ir brincando com isso, né? Ok, aqui justamente, tipo de dado, né? Tipo de dado. Como falei para você, olha, caráter pode ser, por exemplo, o sexo de uma pessoa, né? Masculino, feminino, né? Tá, mas isso a gente não usa muito. A gente vai usar, na verdade, é esse, dado lógico. Esse aqui, por exemplo, dado lógico, o Boolean, né? É aquela variável que pode assumir dois valores. Ela pode ser verdadeira ou falso, tá? Então, só permite essas duas opções, tá? Por exemplo, aqui a gente pode definir, né, como variável lógica, né? Se a gente declara, né, essa variável solteira como lógica, e aí só tem duas possibilidades de solteira ser. Ela pode ser verdadeira ou poderia ser falso, né? Ok? E os dados numéricos, você já sabe, né? Real, inteiro, pode ser inteiro ou complexo, né? O complexo também eu acredito que a gente não vai trabalhar muito aqui, tá? Real inteiro, suficiente. Tá, a gente também pode colocar constante, né? Mas isso aí não tem muita importância por enquanto também. Tá, então aqui, né, vou reforçar. Isso aqui já tinha comentado antes, né? O exponencial, né, se representa por 2 asteriscos, tá? Assim, o exemplo está aqui, né? 10 elevado a 2, por exemplo, aqui, né? Esse aqui, né? Seria a mesma coisa para nós, né? Esse aqui seria 10 elevado a 2. E esse aqui, A elevado a V. Ok?
Multiplicação e divisão, dessa forma aqui, 10 vezes 7 dividido por 4, né? A multiplicado por B entre Z, tá? E sempre se começa avaliando da esquerda para a direita, né? Aqui, né? Muito podia dizer, não, vou multiplicar 10 por 7. Não, mas outro podia dizer, não, vou dividir 7 entre 4 e logo o resultado eu multiplico por 10. Qual seria primeiro? Aqui diz da esquerda para a direita. Se você colocar assim, o programa vai entender que você tem que fazer primeiro isso, tá? Então, é dessa forma. Ok, a soma e resta, a gente já falou. Procedência dos operadores, né? Você como se imagina que uma expressão bem comprida aparece, né? Parênteses, aparece duas estrelas, né? Ou dois asteriscos, e muitas operações combinadas, né? Então, como a gente vai... Quem que se opera primeiro? Se opera primeiro, nessa expressão, os que estão dentro do parênteses. Depois, a ordem de precedência é ou dois estrelas. E assim, né? Nessa ordem, tá? Aqui tem alguns exemplos, né? Para poder vocês fixar melhor essa ideia. Vamos falar sobre operadores relacionais. O que significa? Por exemplo, usamos isso aqui para dizer, né, que maior ou igual que, como se representa isso, né, no plato, né, lá na hora de codificar. Então, se a gente quer dizer que algum número é maior que outro, a gente usa esse símbolo, também se entende, ou a gente pode escrever também dois pontinhos, né, aqui, perdão, um pontinho à esquerda, GT, pontinho, isso é a mesma coisa que esse símbolo aqui, tá? O Fortran 90 permite os dois símbolos, os dois caracteres, para poder dizer que algum número é maior, tá? Um exemplo, poderia dizer aqui, né, 50, né? Em Fortran poderia escrever 50, GT, maiúscula, né? Maior que 30, por exemplo. É a mesma coisa, poderia ser 50, maior que 30. Os dois são permitidos, tá? E o resto, aqui tem uma lista, né? Como seria se fosse quando fosse menor, quando fosse, né? Não é igual, ou igual, tá? Prestem atenção nisso. Quando você quer dizer que duas expressões são iguais, você vai colocar duplicado a igualdade, tá? Por quê? Por que não coloco isso? Porque esse aqui é um símbolo de atribuição, é dizer que o programa vai entender, por exemplo, se eu tenho isso, aparece em algum lugar isso, ele vai entender o seguinte, que A vai adotar o valor de B. Isso que vai entender. Mas nesse caso, minha ideia não é isso. O que quero, neste caso, é que compare, que me diga quem, se essa expressão é falsa ou verdadeira. Então, nesse caso, o que vai fazer? Como faço isso? É dessa forma. Quando coloco dessa forma, a leitura já é diferente. O programa vai entender da seguinte forma. Vai fazer o seguinte, vai comparar o valor do A é igual ao valor do B, vai comparar, é decir, que nessa altura você já deveria saber o valor dos dois. E o que ele vai fazer é comparar se são iguais. Se são iguais, então dará verdadeiro, né? Se não, então vai dar falso. Tá? Então, esse aqui é comparação, vai comparar. Aí usa dois iguais, tá? Agora, esse aqui é diferente, esse usamos para atribuir um certo valor, né? Atribuir. É dizer que o valor do B, que deve ser já conhecido, vai atribuir a quem? Ao valor do A, tá? Ou podemos dizer, né? Se colocamos duas estrelas, podemos atribuir dessa forma, não? Que ao valor de B vou elevar ao quadrado e vai atribuir a A. Tá? Então, são coisas diferentes, tá? El computador lee de uma forma diferente, não? Claro, para nosotros pareciera que no hacía eso mucha diferencia de colocar otro igual aquí, ¿no? Otro igual, mas para o computador faz. Então, isso é importante.
Alguma dúvida aí, pessoal? Esse aí é muito importante, tá? Porque a gente vai usar muito. Aqui, né? Comandos de controle do fluxo de execução. Então, eu falei para vocês que quando você codifica, né? Tem uma ordem, né, de executar, né? Começa da primeira linha, da segunda linha, terceira e assim em diante. Mas a gente pode controlar isso. Tem maneiras de repente, né, tem maneiras da linha 2 ele pular para a linha 5 e da linha 5 voltar novamente para a linha 3. A gente também pode fazer isso, né? Claro, mas a gente tem que ter um controle, porque senão o nosso código fica uma bagunça e a gente perde o sentido, né? E até pode dar erro, né? Então, tem que ter muito cuidado. Então, tem como fazer isso. Ou podemos fazer o seguinte também, que se acontecer alguma coisa, né, se alguma sentença, por exemplo, for falso, né, então o programa volta ao início. Mas se for verdadeira, o programa continua a execução. Então também tem como fazer isso, né? Talvez ele encontrou alguma divisão por zero, por exemplo, né? Alguma expressão de divisão por zero. Então, o que ele pode fazer, né? Então, descobriu que divisão por zero, ele vai novamente para o início e coloca outro valor, muda outro valor e novamente faz o processo. E se esse novo resultado já não acontece, né, com divisão por zero, então aí termina o programa, né? E aí dá o resultado. Então, para isso tem várias opções. Temos vários comandos controladores, né, do fluxo. O primeiro é o if, né, que vamos aprender hoje, né? Temos também o do e tem o select case, o goto, né? Tem outro. O goto que você tem que ter muito cuidado, né? Esse aqui é bem ele vem, ajuda bastante em algumas situações, porém, ele pode fazer que você cometa erros, né, porque ele que permite pular de uma linha a outra, né, assim, livremente, tá? Ok, vamos começar então com if. Que diz o if? If é uma palavra inglesa, né? Então, o que significa? Se, né? Justamente se condicional. Se acontecer alguma coisa, né? Aqui justamente, se alguma expressão lógica, né, aqui for verdadeira, o que vai acontecer é que esse comando vai se executar, né? Por exemplo, se aqui diz, né, imagina que aqui é um número, né, e diz que tem que ser maior que zero. Então, se esse número for maior que zero, esse verdadeiro, então aqui pode tirar raiz. Mas se não for verdadeiro, o que vai acontecer? Não vai poder fazer nada. Então, é para essas situações que serve esse if, né? Para evitar algum problema, né? O computador calcula uma coisa que não deve, né? Ou aqui poderia ser outro exemplo, imagina, né? Assim, vou escrever aqui um pequeno parte do programa, como seria o programa? É if. Aqui coloco, né, a expressão lógica. Coloco entre parênteses, tá? Porque aqui está dizendo, né? Entre parênteses. Se x for diferente de zero, mas não é assim que se coloca, né? No, no programa, né? No editor do programa. Se coloca dessa forma, né? Igual, acho que era assim. Também eu acabei esquecendo. Eu vou voltar aqui, como que era isso daí. Tá aqui, né? Não é igual, tá? Não é igual. Então, vou voltar aí. Agora vou completar. Então, ainda, né? Aqui seria... pronto. E escreveria, olha, se x não é igual a zero, se é diferente de zero, então aqui ó, vou dizer que faça algum comando, que faça. Que talvez calcule o valor de alguma função. Por exemplo, vou dizer que y, que atribui a valor de y, quem? 1 sobre x, que também não posso colocar dessa forma, né? A gente está acostumado
escrever, né? De um sujeito, e então seria assim. Então, assim que escrevia no computador. E como que o computador vai entender isso? Essa linha, ou esse cálculo, somente será feito se x, ou perdão, x, for diferente de zero. Se for igual a zero, imagina, a gente coloca um valor de x igual a zero, então o que vai acontecer? Isso aqui nem será calculado, nem ele vai pular para a seguinte linha, tá? Então, essa linha, né, para aqui e vai para a próxima linha, e aí, talvez ele já faz outra operação, né, permitido, tá? Então, seria isso, né, nessa parte, né? A gente vai praticando isso. Olha, está aqui isso também, diagrama de execução, por exemplo, né? Sim, né? X diferente de zero, ele faz essa operação. Também, John. Se essa expressão, se esta expressão aqui for verdadeira, essa daqui, né? Se for verdadeira, que é true, né? Verdadeira, então calcula. Mas se for falso, então ele vai para a próxima linha, né? Ele não faz esse cálculo e o computador também não tem esse dor de cabeça, né? De estar dividindo 1 sobre 0. Senão o computador também fica doido, né? Com essa operação. Ok, então seria isso. Mas isso é quando a gente manda fazer simplesmente uma operação simples. Mas eu posso pedir ainda, né, que se isso acontecer, talvez também calcule quem? O y2, que também é 1x ao quadrado, não sei. E outro, né, que seria y3, que podia ser outra expressão, né? Então, quando eu quero já calcular várias expressões, né, e com essa condicional, já não posso usar simplesmente if. Eu preciso usar outra coisa, adicional a essa. Ou preciso acrescentar mais uma coisa, tá? Preciso acrescentar. E aqui, justamente, vem, eu tenho que usar o if, then e indif. Então, o que eu faço, né? Escrevo novamente aqui a expressão lógica, uma coisa que pode ser verdadeira ou falso. Nesse caso, acrescento then. E aqui que escrevo os comandos. Aqui, justamente, comandos. Aqui eu posso ir várias linhas dentro dela. E faça várias coisas aqui dentro. E depois finalizo com indif. Exemplo está aqui. Se x é diferente, igual a zero, então ele pode imprimir x igual a zero, e ele pode ainda, né, acrescentar mais uma unidade a x, que era aqui, e reescreve a x. Coloca um novo valor para x. Quem seria? Seria já 0 mais 1, 1, né? E depois calculo y usando o valor de x que estava calculado aqui. Tá? Então, vai. E depois, só depois, termina. Tá? Então, nós temos isso. Tá? Então, acho que a gente pode ir até aí. A gente vai praticando. A gente vai falar isso amanhã, né? Por completo, né? Sobre procedimentos internos do Fortran. Por exemplo, tirar raiz, tirar seno, tangente, tudo isso o Fortran já pode fazer implicitamente. Só tu escrever um comando, tá? Então, eu queria, por exemplo, o que a gente vai usar hoje, né? Seria raiz quadrada. Como que a gente escreve no plato para que tire a raiz quadrada de algum número? Usamos esse símbolo aqui. A gente usa, né? Ou esse comando, perdão, né? Esse comando. SQRT. Esse comando. Abre parênteses e aqui vai colocar o número que tu quer tirar a raiz quadrada. Logaritmo, mesma coisa, né? Exponencial e assim em diante. Cosseno, tudo. Tá? E valor absoluto também, olha, ABS, né? Aqui embaixo, valor absoluto. Tá? Valor absoluto, né? E outras coisas a gente vai aprendendo amanhã. Tá? E acho que seria isso por enquanto. Então, poderia ser calcular primeiro, né, que nos permita colocar os coeficientes de uma
equação quadrática, né? Tá certo? Equação quadrática, você sabe, né, que equação quadrática tem essa forma, né? A x quadrado, né, mais x mais c igual a zero, né? Então, eu quero que vocês façam programa que permita introduzir o A, que permita introduzir o B, que permita introduzir o C. Né? Que digite, né, o usuário, né? Como nós fizemos com o número 1 e número 2, né? Aqui vai ter que acrescentar mais um. Aí já podem abrir outro programa, tá? Acho que podiam deixar esse programa com esse, tá bom? Então podem abrir outro novo, né? Aqui. Novo, né? Aqui. Open, né? Outro, tá? Para a gente não bagunçar e não perder essas informações que nós temos aqui, tá? Que mais? E depois, né? Até vou explicar, vou copiar isso aqui e colar aqui, né? Para ter uma ideia, tá? Depois vou apagar isso. Então, precisamos ingressar isso, né? Ingressar, né? Ingressar. Isso daí vai ser ingressado. E uma vez que a gente ingressar, o que vai precisar fazer? Determinar determinante, né? Determinante, né? Determinante dessa equação, né? Porque se você já coloca A, B, C, praticamente a equação de segundo grau já fica bem definido, né? Você já sabe que equação é. Então, você pode determinar a determinante. Ok? Determina determinante e você também pode ainda imprimir esse determinante, assim que o computador te mostre quanto vale. E uma vez que tem determinante, o que eu poderia fazer é o seguinte. Se determinante for maior que zero, né, ou maior ou igual, você lembra, né? Maior ou igual a zero, então o que vai fazer? Então vai determinar as duas raízes, né? Vai determinar raiz 1 e raiz 2. Aí você tem que usar a fórmula de Bhaskara, né? Raiz 2, né? E é isso, por enquanto, né? E se não, é, e se, acho que seria isso, porque eu acho que é isso que nós aprendemos até agora, né? Só com if, né? Uma expressão. Tá, que faça isso. Claro, e se for menor que zero, não vai acontecer nada. Tá? Não vai acontecer nada. Mas a gente vai aprender depois que dá para fazer, pelo menos dar um aviso de que, né, não existe raiz por alguma razão. Mas, enfim. Então, aqui, justamente, se aparece se, você vai usar que comando? O if. If, você vai usar, né? E aí, a condicional seria isto. Determinante maior ou igual a zero, né? Então, o que vai fazer? Determina a raiz. A fórmula de Bhaskara, né? Que era, né? X1 é igual a P menos, primeiro, né? Raiz, né? Raiz. Você usa, né? O SQRT, né? E determinante, né? Determinante. Era assim, mas vocês lembram. Ou podem procurar aí na internet, né? A fórmula do Bhaskara. Né? Entre dois A, né? 2A. E x1 é tudo que está aqui em cima, só que, perdão, aqui era menos b, parece, né? Menos b. E aqui multiplicação, né? Você 2 vezes a, assim, né? E aqui, como a operação vem de esquerda, você lembra, né? Vem de aqui, ele pode dividir entre 2 depois multiplicar por a. Porém, você tem que colocar este parênteses para que primeiro multiplique isso e tudo isso que vai dividir a essa expressão que está no lado esquerdo, tá? Então, para encontrar o x2, a gente, né, a raiz 2, né? Vou dar aqui, mudei, né? Raiz 2, x1, 2,
Então, aqui, a única coisa que muda, eu acho que é isso. Né? E determinante, vocês, acho que era b quadrado. B quadrado, né? Claro, no Fortran você tem que mudar, né? B quadrado menos 4AC. Certo? Então, faça isso, pessoal. Uhum. Ok, já estamos nessa parte, né? Então, nós precisamos, o usuário vai ingressar, então, esses três valores, né? Os coeficientes. Então, uma vez que ele ingressou, o que o computador precisa fazer? Ele precisa calcular quem? Determinar a determinante. Quem determinante nós denotamos com esse com a variável delta, né? Delta vai representar determinante. O determinante é b, é a fórmula, b ao quadrado, né? E quadrado é dois asteriscos, menos 4, a, asterisco c, tá? E pronto, já calculou o delta. Calculou delta, já sabemos o valor do delta. Depois passamos aqui, né, onde diz se, porque aí tem que calcular, né? Se delta for maior ou igual a zero, você lembra, né? Que se for negativo, o que vai acontecer? A equação não vai ter raiz. Né? Então, aí não adianta tentar usar essas fórmulas de raiz, né? A fórmula de Bhaskara. Por isso que a utilidade desse condicional, né? Do fluxo, né? Do comando if, né? If. Então, colocamos if. E você lembra, né? Aqui vai o condicional, entre parênteses, né? Importante. Então, quem determina? Determinante aqui está representado pela variável delta. Então, delta tem que ser maior ou igual a zero. E depois disso, nós falamos que como não vai ser uma única expressão que vamos calcular, são dois, né? Porque raiz 1 e raiz 2 são duas expressões. Então, a gente vai colocar o DEM. E vai na próxima linha. Tá? Vai para a próxima linha. E aqui eu não coloco aqui, por quê? Porque já falei para vocês, é melhor o que vai dentro do if, porque o if você vai fechar com quem? Com end if. End if. Você fecha, né? Abre o if e fecha com end if, que diz que termina o if aí. Então, se colocar aqui, às vezes pode dar confusão, dizendo que aqui começa já outro bloco. Então, eu vou colocar um pouco mais para dentro para dizer que tudo que eu vou escrever aí está dentro do if. Tá? Esse aí só para o programador se entender melhor. Tá? Se você escrever um pouco mais direita ou esquerda, isso não vai dar nenhum erro. Tá? Pronto. Então, o que eu vou fazer? Se for maior ou igual a zero, o delta, o determinante, então vai calcular a raiz primeira, né? Raiz 1 igual, né? Igual, então abro parênteses, né? Seria menos b, né? Menos raiz quadrada, né? SQRT, abro parênteses, e aí dentro escrevo o determinante que está representado pela variável delta, né? Delta. E a esse daí eu vou dividir por 2 vezes a fórmula de Bhaskara. E a segunda raiz é todo mesmo, né? Parecido, né? Só que vai mudar um único sinal. Um único sinal. E aí, né? Aqui. Pronto. Então, vai fazer esses cálculos. Claro, só se delta for maior ou igual a zero, né? Tá? Maior ou igual a zero. Se for igual a zero, acaba de ser zero, zero, e não vai dar nenhum problema, né? As duas raízes vão ser iguais, né? Vai acontecer isso.
Não tem problema. Raiz 1, raiz 2. Vai dar um resultado. Se for maior que 0, vai dar diferente, mas vai dar um resultado. O problema seria que for menor que 0. Só que esse if, esse condicional não salva disso. De não fazer ou de pedir para o computador que faça um cálculo errado, né? E perca tempo com isso. Ou dê algum erro na hora da execução, né? E esse pode bloquear tu código, né? Talvez uma simulação que está na metade do caminho e acontece raiz de número negativo e pronto, tu programa para, sai, né? E tu perde tempo, né? Porque gastou muito tempo esperando que complete a simulação. Então, é importante isso, né? Para essas situações. E pronto. Já estou finalizando praticamente, né? Tá entendendo, pessoal? Alguma pergunta aí? Fizeram dessa forma? Tá faltando só o último detalhe. O quê? Eu pedi justamente que imprima, né, esses valores, a raiz, né? Então, coloco print e vai imprimir. Então, aí você pode primeiro, né, dizer que o que vai ser impresso aí, quem seria, né? São as raízes, né? As raízes são, você, né? Pode colocar 2 pontos e um espaço, né? As raízes são, aí você vai. Quem vai imprimir a primeira raiz é simbolizado por essa variável e raiz 2, representado por essa variável raiz 2. Pronto. Pessoal, estão me conseguindo acompanhar? Eu acho que vocês estão dormindo, né? Professor, só uma dúvida aqui. Eu acho que tem o IF aí, né? Acima tem a linha do delta e acima tem, eu acho que isso botou real, acho que é RIAD, né? Opa, sim, me desculpe, sim. Isso. Eu também estou um pouco cansado. Era só isso. Sim, obrigado. Pronto. Aí eu salvo, né? Então, vocês estão aí salvo. E vamos ver, vamos rodar agora, né? Se vai dar algum erro aí. E vou compilar. Ok, então eu vou construir, né? Build, eu executava, né? E aí executo. Build está ruim. Justamente, olha, ingressos, coeficiente da equação, olha aqui que eu escrevi com os acentos, né? E aí ele modifica, né? Coloca outro símbolo. Então a ideia é não colocar acento, né? Tá? Para que se entenda, né? Então, ingresso é o coeficiente da equação quadrática da forma ordenada. Então, aí você pode colocar, né? Aquele que talvez está no seu livro de cálculo, né? Qualquer equação quadrática que aparecer, né? 7, por exemplo, pode ser. O segundo pode ser 2. E pode ser menos, por exemplo, 2 também. Olha, as raízes são isso. Tá vendo? Ele calculou. Que são números reais agora, não são inteiros, nada, né? E um negativo, né? Um raiz negativo, outro raiz positivo. Então tem que ser dessa forma, né? Que vocês, o código que vocês estão fazendo tem que funcionar dessa forma, tá? E lembrem, né, que eu coloquei 3 números, né? 7, 2 e menos 2. E ele espera, o programa espera que coloque esses 3 números até finalizar ou até passar a seguinte linha, né? Por quê? Porque isso que eu pedi na hora de codificar, né? Eu pedi que me peça 3 números, tá? 3 números. Então, até esse 3 números não ser ingressado, ele não vai calcular nem delta, não vai calcular nada. Eu esqueci alguma coisa aqui, né? Era o print, né? Também tem que imprimir o valor do delta, né? Da determinante. Então, aqui também posso colocar determinante é
Eu não vou colocar acento, tá? Está dando erro o acento, determinante E, aqui colocou. Essa, delta, perdão, vírgula, delta e pronto. Tá? Então aqui tiro o acento, né? Para não ter esse problema. Raízes são ingressos coeficientes da equação, então também eu tiro aqui para evitar isso. Quadrática, forma ordenada. Isso. E é isso, né? Aí, salvo. Então, vou só finalizar aqui, né? Colocar outros valores. Tá vendo que agora, agora não tá mais aparecendo, né? Símbolos estranhos, porque eu coloquei sem acento, tá? Vamos colocar 7, né? Já tinha colocado, vamos colocar 6. E aqui, por exemplo, menos 9. Olha, aqui determinante 288 e as raízes são esses. Pronto, né? Então, esse que se queria.